Existe um tipo de jejum que nunca foi amplamente ensinado, porque ele não funciona como ritual, não gera aplauso e não pode ser exibido. Ele não começa com a suspensão de alimentos, nem com datas marcadas no calendário. Ele começa com uma decisão silenciosa que muda quem governa a vida interior. E é exatamente por isso que o mundo espiritual reage quando esse jejum é iniciado de verdade. Jesus revelou isso em um momento desconfortável, longe de multidões e longe de qualquer cenário de glória. Depois que os discípulos falharam ao tentar expulsar um espírito, eles perguntaram em particular por que não haviam conseguido. A resposta não foi técnica, nem motivacional. Foi direta. Esta casta não sai senão por oração e jejum. Mateus 17:21. Essa frase não aponta para esforço adicional, mas para um tipo específico de alinhamento espiritual que remove direitos invisíveis. O erro de muitos é acreditar que jejum é apenas uma ferramenta para forçar uma resposta de Deus. Mas, biblicamente, o jejum nunca foi sobre convencer o céu. Sempre foi sobre realinhar o homem. Em Isaías 58, Deus confronta um povo que jejuava regularmente, mas continuava preso aos mesmos padrões internos. Ele declara que aquele tipo de jejum não produzia efeito espiritual algum. Não porque o ato estivesse errado, mas porque o coração permanecia governado pelas mesmas concessões. O jejum que o inferno teme não impressiona pessoas, mas altera estruturas invisíveis. Ele fecha brechas que foram abertas ao longo do tempo por hábitos tolerados, pensamentos não confrontados e justificativas silenciosas. O mais perigoso dessas brechas é que elas raramente parecem pecado escancarado. Elas se escondem em excessos normais, distrações aceitas e pequenas permissões diárias. E o mundo espiritual sabe exatamente como operar dentro dessas zonas cinzentas. Há pessoas que oram com sinceridade, jejuam com disciplina, frequentam a igreja com constância, mas ainda assim vivem ciclos espirituais repetitivos. Sempre as mesmas lutas, sempre os mesmos pesos, sempre os mesmos bloqueios. Isso não acontece por falta de fé. Acontece porque o tipo de jejum que remove governos internos ainda não foi iniciado. Porque há demônios que não recuam diante de palavras, mas recuam quando algo morre de verdade dentro da pessoa. O apóstolo Paulo toca nesse ponto quando escreve: "Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus." Romanos 6:11. Ele não fala de comportamento externo primeiro, mas de uma posição interior. O jejum poderoso começa exatamente aí. Quando você para de alimentar aquilo que nunca deveria ter tido tanto espaço. Não apenas comida, mas estímulos. Não apenas prazer, mas distração. Não apenas hábitos visíveis, mas dependências emocionais silenciosas. Talvez você esteja jejuando de alimento, mas continua se alimentando de ansiedade, comparação constante, entretenimento vazio ou pensamentos que você nunca confronta. E espera que o mundo espiritual responda de forma diferente. Mas o jejum que altera a atmosfera é aquele em que você declara, sem negociação: "Isso não governa mais minha atenção, meu tempo, minha fome, meu desejo." Quando essa decisão é tomada, algo muda no ambiente. Não com barulho, mas com peso espiritual. A Bíblia mostra que a autoridade verdadeira não vem de intensidade emocional, mas de alinhamento. Jesus não gritava com demônios, eles o reconheciam imediatamente. "Sei quem tu és, o Santo de Deus." Marcos 1:24. Eles reconheciam governo, reconheciam coerência, reconheciam alguém que não estava apenas usando o nome de Deus, mas vivendo sob ele. Esse jejum não é confortável porque ele confronta a identidade. Ele expõe o quanto certas coisas ocupavam o lugar da presença. Mas é exatamente por isso que ele funciona. Porque quando esses apoios falsos caem, a autoridade espiritual encontra espaço para fluir novamente. Não é esforço maior,
é rendição mais profunda. Talvez você esteja começando a perceber que o problema nunca foi falta de oração, mas excesso de concessões silenciosas. E isso muda tudo, porque agora não se trata de fazer mais, mas de soltar o que sustenta o bloqueio. E quando isso começa, o mundo espiritual reage antes mesmo que você perceba conscientemente. Se algo aqui fez sentido para você, escreva nos comentários apenas uma palavra simples: Amém. Não como hábito religioso, mas como sinal de concordância interior. Às vezes, declarar é o primeiro passo da ruptura, e inscreva-se no canal agora e caminhe conosco. Aqui, cada palavra é para fortalecer sua vida espiritual e te levar a um nível mais profundo com Deus. Quando esse jejum começa de verdade, o primeiro sinal quase nunca é paz, é resistência. Uma resistência sutil, emocional, que tenta convencer você de que está exagerando, de que pode deixar para depois, de que não é bem assim. Esse movimento interior não surge por acaso. Ele é o reflexo de algo mais profundo. Uma mudança de governo começou a acontecer antes mesmo de você conseguir explicar em palavras. Existe um ponto específico em que o jejum deixa de ser uma prática espiritual e se transforma em confronto direto de autoridades. Até então, quem governava suas vontades quando você estava cansado, frustrado ou sozinho? Quem decidia o que você consumia, pensava, tolerava? O jejum que o inferno teme começa quando essas perguntas deixam de ser teóricas e passam a ser encaradas sem defesa. E é exatamente aí que muitos recuam, porque encarar isso dói mais do que ficar sem comer. A Escritura revela esse princípio de forma clara quando diz: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Gálatas 5:17. Esse conflito não é simbólico, ele é real, diário e silencioso. O jejum poderoso intensifica essa luta não para destruir você, mas para expor quem estava no controle. E tudo o que governa resiste quando perde espaço. Há pessoas que conseguem passar dias sem alimento, mas não conseguem passar horas sem distração. Outras conseguem acordar cedo para orar, mas não conseguem desligar aquilo que continuamente alimenta medo, impureza ou comparação. E mesmo assim, acreditam que estão jejuando corretamente. O mundo espiritual não se intimida com sacrifícios que não alteram o centro do controle. Ele recua quando o controle muda de mãos. Você começa a perceber essa mudança quando pequenas coisas passam a incomodar. Conversas vazias drenam mais rápido. Ambientes carregados se tornam sufocantes. Conteúdos que antes pareciam inofensivos começam a roubar sua sensibilidade espiritual. Isso não é culpa, é discernimento sendo restaurado. A Bíblia chama isso de olhos espirituais sendo abertos, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. 1 Coríntios 2:15. Esse jejum não se manifesta apenas no que você deixa de consumir externamente, mas no que você se recusa a tolerar internamente. Pensamentos repetitivos que você sempre deixou passar começam a ser confrontados. Emoções desgovernadas já não encontram o mesmo espaço. Surge uma vigilância que não nasce do medo, mas do zelo. E zelo espiritual fecha portas que antes estavam escancaradas. Talvez você esteja percebendo agora que muitas batalhas persistentes não eram ataques diretos, mas consequências de permissões antigas. Coisas que você nunca chamou de pecado, mas que sempre roubaram sua autoridade. A palavra é clara quando diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 6:12. O que não convém espiritualmente, cedo ou tarde, cobra um preço invisível. E há um detalhe importante: quando você inicia esse tipo de jejum, o inimigo raramente aparece de forma assustadora. Ele surge como cansaço excessivo, desânimo repentino, vontade de desistir só hoje. Ele tenta convencer você de que nada está acontecendo.
porque ele sabe que, se você atravessar essa fase inicial, algo muda de forma irreversível. É por isso que muitos param exatamente aqui. Eles confundem resistência espiritual com sinal de que o caminho está errado. Mas a Bíblia mostra o oposto. Tiago escreve: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Primeiro sujeição, depois resistência. A fuga é consequência do alinhamento, não do esforço isolado. Você já percebeu como algumas pessoas vivem anos no mesmo ciclo espiritual, orando pelas mesmas coisas, enfrentando os mesmos pesos? Isso não é falta de amor de Deus, é falta de ruptura. E ruptura não acontece sem esse jejum que atinge o núcleo da vontade. Ele não é anunciado, ele não é exibido, ele é vivido em secreto, mas seus efeitos se tornam visíveis. Esse processo começa a restaurar algo que muitos perderam sem perceber: autoridade silenciosa. Você não fala tanto, mas quando fala, há peso. Você não precisa se afirmar espiritualmente, porque sua presença altera ambientes. Isso não vem de técnica, vem de alinhamento. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6. Talvez agora você esteja entendendo por que algumas orações nunca foram respondidas da forma que você esperava. Não porque Deus não ouviu, mas porque Ele estava esperando que você abrisse mão daquilo que sustentava o bloqueio. E Deus nunca força esse tipo de jejum. Ele convida, porque só funciona quando é escolha, não obrigação. Se isso está trazendo clareza ao seu coração, escreva nos comentários: glória a Deus. Isso é como um reconhecimento de que algo está sendo alinhado dentro de você. Existe um ponto nesse jejum em que a luta deixa de ser externa e passa a ser profundamente interna. E esse é, sem dúvida, o estágio mais sensível de todo o processo. Porque agora não estamos mais falando de hábitos visíveis ou práticas corrigíveis, mas de intenções escondidas, motivações não nomeadas e desejos que foram espiritualmente maquiados ao longo do tempo. É aqui que muitos acreditam estar avançando, quando na verdade começam a resistir por dentro. Nesse estágio, você começa a perceber algo desconfortável. Nem tudo o que você fazia para Deus vinha apenas de amor. Algumas atitudes nasciam da necessidade de aceitação, outras do medo de perder posição, outras ainda da comparação silenciosa com pessoas que pareciam mais espirituais. E o jejum, que altera a atmosfera, não ignora isso. Ele ilumina. Ele traz à superfície aquilo que você nunca colocou em palavras, mas que sempre influenciou suas decisões. A palavra revela esse princípio de forma direta. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Esse texto não foi escrito para acusar, mas para alertar, porque aquilo que não é confrontado no interior acaba governando em silêncio. E demônios não precisam de grandes pecados para operar. Pequenas distorções internas já são suficientes. Quando esse jejum entra nessa fase, algo curioso acontece. O barulho diminui, não porque Deus se afastou, mas porque as distrações começam a cair. Surge um silêncio diferente, quase desconcertante. E nesse silêncio, perguntas começam a ecoar com força. Por que você realmente faz o que faz? O que te move quando ninguém está olhando? O que você teme perder se obedecer por completo? É exatamente aqui que muitos tentam voltar atrás. Porque encarar essas perguntas dói mais do que qualquer abstinência física. Mas é também aqui que a verdade começa a libertar. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O que quase ninguém menciona é que antes de libertar, a verdade expõe. E essa exposição não é para humilhar, mas para curar. Nesse estágio, você começa a notar que algumas batalhas externas enfraquecem quase sem esforço, enquanto conflitos internos se intensificam. Pensamentos antigos tentam retornar. Emoções mal resolvidas pedem atenção.
Memórias que você empurrou para o fundo emergem sem aviso. Isso não é retrocesso. É limpeza. É território sendo retomado. É como uma casa que passa por reorganização depois de anos acumulando coisas inúteis. No início parece pior, mas é sinal de restauração. A Bíblia descreve esse processo quando diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmos 139, 23. Esse pedido não nasce de curiosidade espiritual, mas de rendição. Somente quem quer ser governado por Deus permite esse nível de sondagem. E aqui há algo importante que precisa ser dito com clareza. A autoridade espiritual não nasce de performance, ela nasce de coerência. Quando intenções são purificadas, a autoridade se estabelece sem esforço. Você não precisa provar nada. Há uma harmonia entre o que você crê, o que você vive e o que você libera no mundo espiritual. E coerência é uma linguagem que o inferno entende perfeitamente. Nesse ponto, decisões que antes pareciam confusas se tornam claras. Relacionamentos que drenavam começam a perder influência. Convites que antes seduziam agora soam vazios. Não porque você se tornou melhor, mas porque seus apetites mudaram. E quando os apetites mudam, os acessos também mudam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21. Talvez você esteja começando a perceber que esse jejum nunca foi apenas sobre expulsar demônios externos, mas sobre desalojar governos internos antigos. Coisas que você nunca chamou de pecado, mas que sempre ocuparam espaço demais. E quando esses governos caem, algo profundo se estabelece, descanso espiritual, não ausência de batalha, mas ausência de confusão. Esse jejum não termina em uma data específica, ele estabelece um novo padrão de vigilância. Você aprende a identificar rapidamente quando algo tenta ocupar um lugar que não lhe pertence. E essa vigilância não é pesada, ela é natural. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Vigiar não é viver em medo, é viver consciente. Talvez agora você esteja entendendo por que algumas fases espirituais nunca avançaram. Não porque Deus se calou, mas porque Ele estava esperando que você permitisse essa limpeza mais profunda. E quando isso acontece, algo começa a se mover com rapidez no mundo espiritual. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários: Senhor, governa meu coração. Não como frase bonita, mas como uma entrega real. Há palavras que selam processos quando são ditas com verdade. Chega um momento nesse jejum em que algo muda de forma definitiva. Não é emocional, não é empolgação espiritual. É um ponto interno de não retorno. Você percebe com clareza serena que não consegue mais voltar ao modo antigo de viver, pensar ou tolerar certas coisas. Não porque alguém proibiu, mas porque algo em você morreu e outra coisa nasceu. E quando isso acontece, o mundo espiritual reconhece imediatamente que houve uma mudança de governo. Esse é o nível em que o inferno realmente perde espaço. Até então ele ainda contava com a possibilidade de você negociar, adiar, cansar e recuar. Mas agora não. Agora existe uma firmeza silenciosa. Você não precisa mais anunciar decisões, porque elas já estão estabelecidas por dentro, e onde não há mais concessão, não há mais permanência espiritual. A Escritura é clara: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. O inimigo só permanece onde encontra espaço. Muitos confundem autoridade espiritual com agressividade, tom elevado ou linguagem forte. Mas a autoridade que expulsa demônios não é barulhenta. Ela é estável. Ela nasce de alguém que já decidiu a quem pertence. Jesus não precisava levantar a voz, sua presença bastava, porque ele vivia em total alinhamento com o Pai. Eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29.
Essa frase carrega mais autoridade do que qualquer grito espiritual. Quando você chega nesse ponto do jejum, suas orações mudam. Elas não ficam necessariamente mais longas, mas se tornam mais precisas. Você pede menos e declara mais, não por arrogância, mas por concordância com o céu. A Bíblia diz: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Permanência gera autoridade. Você começa a perceber algo curioso. Algumas tentações simplesmente deixam de bater à porta. Não porque você se tornou imune, mas porque perdeu o apetite por aquilo que antes te governava. Tentações sobrevivem de desejo. Quando o desejo morre, o convite perde força. Isso é libertação real. Não esforço contínuo, mas transformação interior. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Mas esse nível também tem um custo. Sempre tem. Porque decisões definitivas afetam rotinas, relacionamentos e até sonhos antigos que já não fazem mais sentido. Você precisa aceitar que algumas pessoas não vão entender, que certas portas vão se fechar, que versões antigas de você não podem mais ser mantidas. Jesus nunca escondeu isso quando disse: quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. Esse jejum revela algo profundo. Deus nunca quis apenas te livrar de demônios, mas te devolver governo próprio sob a vontade dele. Porque enquanto você não governa sua vida interior, sempre haverá algo tentando governar por você. Provérbios afirma: melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Provérbios 16:32. Esse domínio interior é o que o inferno mais teme. A partir daqui, decisões se tornam simples. Não fáceis, mas simples. Sim ou não. Vida ou morte. Luz ou sombra. A confusão perde espaço e a clareza se estabelece. E a clareza espiritual expulsa o inimigo sem confronto prolongado. Porque o inimigo sempre se aproveitou da dúvida, da ambiguidade e da negociação interna. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: isso é mais profundo do que eu imaginava. E é mesmo, porque esse jejum nunca foi sobre um período específico, mas sobre um alinhamento permanente. Ele começa com uma renúncia consciente, mas termina com um novo estilo de vida. Um estilo em que você não brinca mais com brechas, não flerta com limites, não chama de fraqueza aquilo que sempre foi falta de decisão. E quando esse alinhamento se estabelece, algo precioso acontece. Descanso. Não ausência de guerra, mas descanso no meio dela. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Isaías 26:3. Propósito firme gera paz estável. Se essa parte despertou algo em você, escreva nos comentários: eu escolho viver alinhado. Isto é como um marco interior. Há escolhas que se fortalecem quando são declaradas. Chega um momento em que você percebe que esse jejum nunca foi apenas uma prática espiritual intensa, mas um marco, um divisor de águas. Algo que redefine quem governa a sua vida a partir de agora. Não é mais sobre vencer uma batalha específica, mas sobre estabelecer um território onde certas forças simplesmente não têm mais acesso. E quando esse ponto é alcançado, o inferno não apenas recua, ele perde o direito de voltar. Esse é o estágio em que a fé deixa de ser reativa e passa a ser governante. Você não reage mais a ataques, porque muitos deles sequer chegam a se formar. A Bíblia descreve isso de forma simples quando afirma: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Repare que o texto não diz lutai o tempo todo, mas andai. Governo contínuo gera vitória contínua.
Nesse ponto, você entende algo profundo. Muitas das lutas espirituais do passado não eram sinais de que você era fraco, mas de que ainda havia territórios internos sem definição clara. Onde não há definição, há disputa. Onde não há governo, há invasão. Mas quando o jejum estabelece governo, o ambiente muda, não por misticismo, mas por ordem espiritual. A palavra mostra isso quando Jesus fala sobre a casa limpa e organizada. Ele diz que se a casa é limpa, mas permanece vazia, o espírito pode voltar com outros piores. Mateus 12, 43, 45. O problema nunca foi apenas expulsar, sempre foi ocupar. Esse jejum poderoso não apenas remove, ele estabelece quem permanece no controle. Ele não deixa espaços neutros. Ele realinha prioridades, afetos, decisões e intenções. Agora você começa a discernir rapidamente quando algo tenta negociar sua consciência. Não há mais longas batalhas mentais. Não há mais debates internos cansativos. Há decisões claras. E essa clareza é extremamente poderosa, porque a confusão sempre foi um dos maiores aliados do inimigo. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. Talvez você esteja percebendo que depois desse processo, até sua leitura da palavra muda. Versículos que antes pareciam distantes, agora confrontam e consolam ao mesmo tempo. A oração deixa de ser apenas pedido e se torna comunhão. O silêncio deixa de assustar e passa a ser um lugar de fortalecimento. Isso é maturidade espiritual sendo formada. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pelo exercício, têm as faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem e o mal. Hebreus 5:14. Esse jejum não termina quando você volta a comer normalmente ou retoma certas rotinas. Ele termina quando um novo padrão é estabelecido. Um padrão em que você não vive mais apagando incêndios espirituais, mas mantendo o fogo certo aceso. Um padrão em que você reconhece rapidamente qualquer coisa que tenta competir com um lugar que pertence somente a Deus. E aqui está algo essencial. Esse processo não te torna arrogante espiritualmente. Ele te torna humilde e firme ao mesmo tempo. Humilde porque você sabe que depende de Deus. Firme porque você sabe quem governa. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. 1 Pedro 5:6. A verdadeira autoridade nasce dessa combinação. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já não aceita mais viver no raso. Talvez você não saiba explicar tudo o que sentiu, mas sabe que algo foi ajustado, e isso é suficiente para começar. Deus nunca exigiu que você entendesse tudo antes de obedecer. Ele sempre pediu um coração disposto. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36:26. Que esse jejum não seja lembrado apenas como um período intenso, mas como o momento em que você decidiu viver sob outro governo. Que ele marque o fim de ciclos repetitivos e o início de uma caminhada mais consciente, mais alinhada e mais firme. Porque quando esse jejum é vivido de verdade, o inferno aprende uma lição clara. Não há mais espaço aqui. Se isso falou com você, escreva nos comentários: eu decido viver sob o governo de Deus. Faça disso um selo espiritual. Há decisões que, quando declaradas com sinceridade, se tornam marcos eternos. Se essas palavras marcou você, inscreva-se no canal e permaneça caminhando conosco, porque essa jornada espiritual continua e os próximos passos podem transformar ainda mais sua vida.